Bom dia, aula de recuperação sobre o sujeito predicado, lá na página 262 do livro de vocês. Esse conteúdo, né, já foi explicado. Hoje eu vou dar uma revisada, tá certo? No conteúdo que será o mesmo conteúdo, né, da prova bimestral. E a gente vai aqui falar sobre sujeito predicado, tá certo? E vamos iniciar. Lá na página 262, certo? Do livro de vocês, inicia-se a página com um texto que tem como título Sorvete, uma delícia gelada. Aí o título o texto diz assim: há 4.000 anos na China, o leite era uma mercadoria rara. Por isso, a sobremesa predileta da nobreza era uma pasta feita de leite e arroz, que era colocada na neve para solidificar. O principal problema era armazenar neve para o verão, em rudimentares câmaras frigoríficas subterrâneas, com grossas paredes de pedra. No século XVI, quando os chineses já faziam sorvete de vários sabores, adicionando neve ao leite, Marco Polo, exportador veneziano, levou o sorvete para a Itália. Dali, os famosos sucos de frutas congelados alcançaram a França e logo depois o resto do mundo. Certo? Por que é que a gente tem esse texto aí? É só para a gente prestar atenção em um fragmento. Vocês podem perceber que embaixo tem assim: o leite era uma mercadoria rara. A gente vai prestar atenção nessa frase, tá certo? Para a gente entender o que é o sujeito, o que é o predicado, tá bom? A frase em destaque acima apresenta basicamente sujeito e predicado. Esses termos são essenciais para a formação da frase. Vamos lá. Sujeito é o termo que se declara algo, predicado é tudo que se declara sobre algo. Aí a gente tem aí a frase: o leite era uma mercadoria rara. Nessa frase, sobre o que é que a gente está falando? Né? A frase é o termo central dessa frase. É qual? A gente está falando sobre o que nessa frase? O leite era uma mercadoria rara. Nós estamos falando sobre o leite. Esse leite a gente vai classificar como sujeito, certo? Por quê? Porque sujeito é sobre algo ou alguém de quem se fala. O restante da frase era uma mercadoria rara, vai ser o predicado. Por quê? Porque o predicado é tudo que se fala sobre alguém ou alguma coisa, tá certo? Tem aí, o leite era uma mercadoria rara. Eu vou dar outro exemplo para vocês, bem simples. A casa é enorme. Nessa frase, pensem aí comigo. A casa é enorme. Nesta frase, nessa pequena frase, é sobre o quê? Sobre quem nós estamos falando? Sobre a casa. Logo, a casa vai ser o nosso sujeito, tá certo? Enorme vai ser o predicado. Então, primeiro ponto para se aprender aqui: sujeito é sobre quem se fala, predicado é o que se fala sobre aquela pessoa, tá certo? Aí vamos lá. A classificação do sujeito, ela varia em 5 tipos, tá certo? A gente vai ver 5 tipos hoje. A gente vai ter o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito indeterminado, o sujeito oculto e a nossa oração sem sujeito. Esses 5 tipos de sujeito que vocês vão prestar atenção, porque esses 5 tipos de sujeito que vai cair na prova, tá certo? Vamos lá, o sujeito simples. O sujeito simples é quando na minha frase eu tenho apenas um sujeito, eu falo apenas sobre uma coisa, sobre alguém. Quando eu digo, Maria é muito inteligente. Nessa frase eu estou falando sobre Maria. Estou falando de mais alguém? Não, apenas de Maria. Então, eu chamo aí o meu sujeito de sujeito simples, tá certo? Que, no caso, é a Maria. Agora, a gente tem embaixo o sujeito composto. Aí, vamos ver aí o exemplo que tem no livro. O exemplo do livro é assim: o menino ficou feliz. Nesse exemplo,
a gente tem apenas um núcleo, que é menino. Então, sempre que a frase falar apenas de uma pessoa, de um objeto, de algo, de um lugar, a gente vai chamar esse sujeito de simples, tá certo? E é isso que vocês vão fazer lá na prova de vocês, é classificar os sujeitos. Depois nós temos o composto. Enquanto o simples tem apenas um sujeito, o composto ele tem de 2, 3, 4, enfim, de dois núcleos para cima. Por exemplo, João e Maria são irmãos. Nessa frase eu estou falando de duas pessoas, de João e de Maria. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho dois sujeitos, então o meu sujeito é composto, porque tem mais de um núcleo. Ok, o exemplo que o livro dá é o seguinte: Lelê e o tio se divertiram a valer. No caso aí, o sujeito é Lelê e o tio, que é um sujeito composto. Ok? Depois desses dois sujeitos, que é o simples e o composto, nós vamos ter aí o oculto ou desinencial. No livro de vocês, na página 263, tem assim, o sujeito desinencial, que também é chamado de oculto. Oculto ou desinencial. Eu prefiro chamá-lo de oculto, tá? Mas ele é oculto ou desinencial. Está subentendido na terminação do verbo ou no contexto da frase. Exemplo aí. Fizemos uma bonita festa. Nessa frase, nós não vemos, certo? O sujeito de uma forma explícita. Mas nós sabemos que o sujeito aí é quem? Fizemos uma bonita festa. Nós fizemos uma bonita festa. Então, o sujeito oculto aí é nós. Nós fizemos uma bonita festa, certo? Aí nós temos aí também o sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado, muitas vezes ele é confundido com o sujeito oculto, porque eles são parecidos, tá? Mas eles têm diferença. O oculto, ele está, como o próprio nome já diz, oculto, escondido no contexto da frase. Por exemplo, quando eu digo fui à praia, quem é que foi à praia? Eu. Eu fui à praia, certo? O sujeito oculto. O indeterminado diz assim: comeram toda a torta. Quando eu digo comeram toda a torta, eu consigo saber quem foi? Não, né? A gente sabe que alguém comeu, mas não sabe quem. O próprio nome já dá essa dica para vocês, é indeterminado, que não se determina, que não sabe-se quem foi. Roubaram uma loja de carros. Nós sabemos que alguém roubou uma loja de carros, mas não sabemos quem foi. Então, nessa oração, o sujeito é indeterminado, certo? É diferente lá do simples e do composto, que o sujeito aparece, ok? Depois, nós temos aí embaixo o inexistente. O inexistente é a mesma coisa de eu dizer que é uma oração sem sujeito. Por quê? É quando a minha oração realmente não tem sujeito. E quando é que isso vai acontecer? Quando, por exemplo, for um fenômeno da natureza, o meu verbo. Choveu a noite inteira. Por que é oração sem sujeito? Porque o verbo aí não tem como ser conjugado. A gente não pode conjugar o verbo chover, porque ele é um fenômeno da natureza, tá certo? Outro exemplo aí, quando nós temos o verbo ser, haver, estar e fazer, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na tela alguns exemplos, para vocês verem, tá certo? Rapidinho, eu vou aqui apresentar a tela para vocês, só um minutinho, tá bom? Vamos lá. Nesses exemplos aí nós temos, né, 4 exemplos. Primeiro exemplo,
Sônia adora livros de aventura. Vamos observar qual é o sujeito aí dessa frase, né? Sônia adora livros de aventura. Sobre quem é que nós estamos falando aí nessa frase? Sobre a Sônia. Então, Sônia vai ser o nosso sujeito. Simples. Por quê? Porque só tem um núcleo, que é justamente Sônia. Adora livros de aventuras, será o nosso predicado. Próxima frase. Carla e Hélio são amigos inseparáveis. Sujeito. Carla e Hélio. A gente vai dizer aí que é um sujeito composto, certo? Por quê? Porque eu tenho o núcleo Carla e eu tenho o núcleo Hélio. Então, nós estamos falando aí de duas pessoas, Carla e Hélio, certo? Por isso que a gente vai chamar esse sujeito de sujeito composto. E o terceiro exemplo, fui embora cedo. Fui embora cedo, certo? Esse fui embora cedo, eu consigo saber quem é o sujeito? Consigo, né? Fui embora cedo. Eu fui embora cedo. Tem aí o eu, que é um sujeito oculto. Eu sei que foi embora cedo. Eu, porém não está explícito, escrito na frase. Por isso que a gente vai chamar de sujeito oculto. Já aí, o quarto exemplo, roubaram uma loja de calçados. Foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. A gente sabe quem é o sujeito? Não. Sabemos que alguém roubou uma loja de calçados, mas na frase não tem dizendo quem foi. Como nessa terceira frase, também não diz quem foi. Porém, eu sei que o sujeito é eu, ok? Muito bem, gente. Então, a gente vai encerrar por aqui, certo? Porque nós vamos ter outras aulas, tá certo? E nas aulas seguintes, nós vamos ver sobre vamos fazer exercícios sobre isso, tá certo? E vamos ver sobre o tipo de predicado, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham tirado as dúvidas de vocês, tá certo? E até próxima aula, certo? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, cuidem-se e até mais. Tchau.